Você pode expulsar o diabo, mas para resistir ele, sabe de uma coisa: aprenda a viver debaixo do poder da palavra. Depois Satanás ele tentou entrar em três: na concupiscência dos olhos, não, na concupiscência, na cobiça e na vaidade. Depois eu vou te mostrar em João sobre os três pecados que o diabo tentou tentar Jesus, que tenta toda a humanidade. Depois vocês vão descobrir o segredinho. Vamos continuar. Então você tem que entender que exatamente isso. O diabo ele sempre vai afrontar a sua autoridade, tentando o quê? Comprovar a sua identidade. Testando a sua identidade. Quando o diabo ele afronta a nossa autoridade, é para testar a nossa identidade. Se Jesus se antecipasse, quisesse mostrar para ele quem ele era através do poder, ele pecaria. Nós não mostramos para o diabo quem nós somos através do que demonstramos, mas daquilo que nós nos tornamos e dependemos. Fala, é na submissão à autoridade de Deus como Pai, da sua palavra, é o que venço. Então pode gravar muito fato, pode gravar aí. Todo ministério, ministros, deve ensinar isso para as pessoas. Aprendam a andar debaixo de autoridade. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Aleluia. Quando internalizamos a autoridade das leis de Deus em nossas vidas, tudo começa a funcionar em ordem. Fala, enquanto eu não estabelecer a autoridade da palavra de Deus sobre minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, eu não posso ter ordem. A tua vida só tem ordem se tiver autoridade regindo ela. Se você coloca a sua vida financeira debaixo da autoridade da palavra, coloca a sua vida emocional, tudo ali dentro, as coisas começam a girar ao seu favor. Agora, tem um monte de crente viciado na manifestação do poder que coloca a vida debaixo da manifestação. Se esquece que manifestação é instantânea, a autoridade é contínua. Acabou. Mais vale a palavra entrar em você, ficar em você, porque ela vai te proteger, do que o poder que vem te fortalece, daqui a pouco tu perde. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Olha agora um ponto importante que eu quero falar para vocês, para você servir a Deus. Tá? Acho que é um ensinamento, acho que vai ser muito preciso. Vocês estão gostando? Esse ensinamento é maravilhoso, hein? Para servirmos a Deus de coração, é essencial nos libertar do orgulho. Essa semente corrupta plantada por Satanás na humanidade. O orgulho nos afasta, nos torna rebeldes, insubmissos à autoridade da palavra de Deus. Submeter-se a essa autoridade divina é o primeiro passo para uma verdadeira comunhão com o Criador. Livro de Tiago, capítulo 4, 6 a 8, assim, todavia, ele nos outorga graça ainda maior, por isso declara-se que o Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, etc. Então está aqui, o princípio está aqui, ó. Fala princípio. Grava o que eu estou falando para você. Quanto mais orgulho, mais resistência você tem à autoridade de Deus. O que você resiste ao homem, você pode ter certeza que você está resistindo a Deus. Tá? Não estou falando por mim, não. Estou falando por você mesmo. Que tu resiste teu pai, tua mãe, seja quem for uma figura de autoridade na tua vida. Lembra-se disso. Que a sua maior guerra começou na tua casa. Começou na sua criação. Boa parte que você é hoje aqui dentro, na igreja, é o que você começou a ser dentro da tua casa. A formação no seu lar. Como dizemos, né, a educação ela começa dentro de casa e não na escola. A educação começa no seu lar e não aqui dentro da igreja. Amém? Porém, a igreja é só a segunda casa, nós fazemos às vezes o trabalho que os pais não conseguem. Ou completamos um papel que os pais têm que fazer. Um pai espiritual, por exemplo, ele não substitui o pai natural, mas ele dá continuidade ao processo de transformação da sua vida. Por causa da influência que ele tem na sua vida, no seu coração, e a autoridade que ele exerce, que ele carrega, é para te transferir o que ele tem. É para transferência, para preparação, para sua preparação. Fala, servimos a Deus em obediência à sua palavra e autoridades que Deus estabelece. Agora outro ponto importante, pode colocar aí mais um ponto. Fecha aí o que já ensinei para vocês. Abre um novo ponto agora, vigilância da cobiça por governo.
A oração de Jesus nos ensinou o seguinte: Pai Nosso, o Pai Nosso. Encontramos um pedido profundo de proteção espiritual. E não nos deixe cair em tentação, nos alerta sobre as ciladas de Satanás. Enquanto livra-nos do mal, é um clamor direto por libertação de suas mãos. Importante destacar o encerramento poderoso dessa oração, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, Mateus 6,13. Reafirmo que a soberania e a majestade de Deus sobre todas as coisas. Então, antes de eu começar a ensinar aqui, eu só estou te dando um ponto de entrada. Jesus pediu, reconheceu Deus como Pai, não nos deixa cair na tentação, mostrando o perigo de nós sermos sentados das ciladas de Satanás. Segundo, terceiro, nos livra do mal. Fala, libertar-nos do poder do maligno. Não nos deixar cair nas ciladas do maligno, também nos libertar do poder do maligno. E Jesus reconhece agora que Deus pertence ao reino, o poder e a glória. Fala, reconhecimento. Jesus, ele finaliza a oração do Pai Nosso trazendo um reconhecimento, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então Jesus se submetia ao governo do Pai. Você tem que reconhecer, aonde tiver uma pessoa de autoridade, ela tem governo. E a palavra dessa pessoa, a autoridade dessa pessoa, ela respalda você também no mundo espiritual. Fala, recebo proteção. Fala, andar debaixo de autoridade. Eu tenho proteção exclusiva de Deus. Reino, poder e glória são atributos exclusivos de Deus para te libertar completamente das garras do diabo. Então são 3 coisas que vai ter que ser estabelecidas na sua vida por intermédio da autoridade de Cristo. Reino, poder e glória. São dimensões que nós temos que aprender a andar. Quando Deus começou a me ensinar sobre o reino dele, eu entrei numa dimensão maravilhosa de vida. Quando aprendi a andar no poder de Deus, tem outra dimensão. Mas quando eu entrei na glória, eu fui para outra dimensão de vida. Amém, amém? Mas cada dimensão vai exigir um nível de submissão profunda à autoridade dele na sua vida. Porque o grau da verdade que será revelada vai ser proporcional à submissão que vai ter que ser dada da glória de Jesus Cristo. Fala, o grau da verdade que me é revelado será proporcional ao nível da entrega que será devolvida. Então você tem que entender que é isso aí. Deus, você quer crescer na vida ou não quer? Então não fuja da revelação da verdade. Não fuja. Se você está fugindo da verdade, você está fugindo da autoridade de Deus. Quando uma verdade está te confrontando, é porque um novo nível de autoridade está chegando para governar você. Então, se você não permite ela te sacudir, transformar, significa que você está lutando contra a tua própria transformação. Quem está me entendendo, fala amém. Fala, a verdade de Deus é um nível da sua autoridade. Fala, uma dimensão da sua autoridade. Reino, poder, outro tipo de autoridade, é outra coisa. Mas a verdade é o primeiro nível de autoridade que vocês têm que se submeter na vida de vocês. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Pregamos o evangelho para colocar homens sob a autoridade de Deus. Mas como podemos estabelecer a autoridade de Deus se nós mesmos ainda nem a conhecemos? Como podemos enfrentar Satanás se não sabemos nem o que é autoridade ainda? Uma igreja, para ir para uma guerra espiritual, ela não vai de baseado no poder que carrega, mas é da autoridade que ela tem. Você tem que entender que nós não podemos submeter a Deus completamente, nem vencer Satanás, se nós não entrarmos nesse assunto. Se você não procurar compreender na sua vida o que é autoridade. E outra pergunta que eu te faço para você: qual tipo e qual nível de autoridade você carrega? Coloca aí, escreve aí. Pergunte-se a Deus quem eu sou. Deixa Ele te responder. Não deixa o homem, não. Não deixa sua mente, não. Fala, Deus, me ensine, me mostre. Pronto. Isso é muito importante você saber que nível de autoridade você está na sua vida. Para nós não andarmos além do que nós somos. O conflito entre os reinos gira em torno de autoridade. Sendo a batalha da igreja contra Satanás é uma conquista direta dos atributos da autoridade de Deus. Então,
O diabo ele faz uma guerra violenta contra mim, contra nossas vidas, porque nós estamos conquistando a autoridade de Deus sobre a nossa vida para estabelecê-la na terra. Fala, primeiro eu conquisto a autoridade de Deus. Depois eu estabeleço a autoridade de Deus. Para preservar a autoridade divina é necessário submeter-se a ela de todo o seu coração, em santidade. Isso inclui guardar os mandamentos, amar o teu próximo, sujeitar autoridades estabelecidas por Deus. Fala amém. Princípios do reino. Anota isso se você for rápido. Se não conhecemos a autoridade de Deus, não seremos capazes de reconhecer a autoridade dos ministros enviados por Deus. Ponto. Outro ponto. Isso nos faz ver que todo aquele que conhece a autoridade lida puramente com a autoridade, não com o homem. Vou te explicar. Dá um ponto aí. Espera agora te explicar. Fala, eu lido com o homem. Fala, me submeta aos homens que carregam a autoridade de Deus. Então você não vem me ouvir, você não submete, não se torna membro de uma igreja por causa do homem, é por causa da autoridade investida sobre esse homem. Amém? Ele é uma autoridade instituída por Deus. Então, quando eu vou a outro ministro, eu tenho que reconhecer que Deus colocou ele como uma autoridade específica. E qual o tipo de autoridade? Quem ele é no mundo espiritual? Então, eu me submeto a isso. Eu honro isso. Amém, amém? Então, quando você está honrando o homem, você está honrando a autoridade de Deus sobre esse homem. Você honra diretamente o próprio Deus. Você pode ter certeza disso, meu querido. Amém? Isso aqui é puro, é bíblico, tá? Isso, vamos lá. Temos que reconhecer, não o homem em si, mas a autoridade investida nele, da qual lhe dá posição de governo. Não servimos ao homem somente, mas a autoridade de Deus que está sobre ele. Carregamos o risco de olhar para o homem primeiro, sem antes olhar para a sua autoridade. Fala para o teu irmão, toma cuidado. Não olhe para o homem antes de olhar a autoridade do homem. Fala, reconheça primeiro a autoridade desse homem. Pronto. Isso é mais importante. Quando você lida com seu pai e com sua mãe, primeiro você reconhece o quê? Qual a posição de autoridade que eles têm na sua vida? Embora seu pai e sua mãe ele erre com você, ele não deixa de ter autoridade na sua vida, é verdade, não é? Sim ou não? Então pronto, reconheça quem são pessoas de autoridade na sua vida. Eu não estou te falando de questão de perfeição, porque eu não sou perfeito. Eu vou falhar com você alguma hora. Vou falar uma coisa que não te agrada. Nós sempre somos imperfeitos nisso. Vamos ter situações que a gente nem percebe, mas toma cuidado de não pecar contra a autoridade de Deus. Amém, amém? Escute uma outra coisa importante que nós vamos lidar isso mais à frente nas aulas que eu vou ensinar para vocês. Quais são os perigos de nós lutarmos contra a autoridade de Deus e a autoridade de Deus sobre os homens? É muito arriscado. É muito perigoso. Biblicamente, gera morte, destruição, falência. Então, tome muito cuidado. Até com maldição de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Quantas pessoas eu trabalhei na libertação porque foram amaldiçoadas por pais e mães? Só no evento de BH agora, quando a gente declarava palavras de maldição, meu Deus do céu, rapaz, eram os pastores manifestando, a pessoa caindo para trás e para frente. Era muita maldição. Muita maldição. Quando começamos a repreender espírito de oração contrária, então, meu Deus, o Senhor falou para mim na hora, há muitos que estão sofrendo ataques de pessoas que têm autoridade no mundo espiritual, de orações contrárias, de líderes. Quando declarei, pessoas começaram a cair manifestadas. Estavam debaixo de opressão, de orações contrárias. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que elas são autoridade, mas elas estão pecando contra Deus, que elas acabam fazendo orações contrárias às nossas vidas. E isso, de alguma forma, nos aflige, nos perturba. Eu lembro um relato que eu li do Art Maria, o grande escritor cristão. Ele fala uma coisa que ele passou uma temporada na vida dele muito doente. Sempre ficava doente. Aí um dia, Deus revelou a ele que um grupo de cristãos que não aceitava a doutrina dele, se ajuntaram e estavam se reunindo para fazer orações contrárias à vida dele. Quando ele conseguiu entrar no mundo espiritual e foi revelado para ele o que estava acontecendo, ele instantaneamente falou que ele bloqueou aquilo ali, paralisou e nunca mais ficou doente do jeito que ele estava ficando.
Vocês estão me entendendo que tem muitas coisas que às vezes não é ataque de demônios, são ataque de pessoas, de orações contrárias que vêm, de opressões de almas de pessoas em cima da tua cabeça, da sua vida? Então tome cuidado com as tuas orações também, para você não estar fazendo uma oração contrária. Por isso, se as suas orações não estão de acordo com a palavra de Deus, debaixo do princípio da palavra de Deus, elas podem fazer efeito reverso na vida das pessoas. E outra coisa, quando você estiver orando, tome cuidado para não usar a sua autoridade na oração de maneira equivocada e forçar as pessoas a fazer uma vontade contrária à vontade delas. Isso é feitiçaria. A feitiçaria é isso aí, ela força a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Então, a oração contrária é a mesma coisa. É forçar pessoas a fazer o que elas não querem. É bloquear pessoas no mundo espiritual. Então, vamos ficar longe desse tipo de oração. Amém, amém? Quem está comigo dá glória a Jesus? Então, Deus ele investe autoridade sobre homens para serem seus representantes. Efésios capítulo 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Fala, Deus deu os dons ministeriais. Então, beleza. A verdadeira libertação, aperfeiçoamento e transformação da igreja só se realiza através da igreja de Cristo, só se realiza através da submissão às autoridades estabelecidas por Ele mesmo. Da glória a Jesus. Fala, obrigado, Jesus.